Bom, como já são 8h05, como prometido, nós teremos 5 minutos de tolerância para começar. Eu acho que a gente já pode começar. Esse começo, eu acho que é interessante, antes, fazer alguns avisos e ajustar algumas coisas antes de passar a palavra para o Paulo. Então, hoje, dia 9 de março, a gente abre as nossas atividades do ano de 2026 e a gente abre com o primeiro encontro dos nossos seminários abertos. Eles acontecem toda segunda-feira do mês, às 8 da noite. E eu gostaria de falar também sobre algumas outras atividades que a gente vai desenvolver ao longo desse ano. Por exemplo, no próximo mês, nós teremos o nosso primeiro encontro do Círculo de Leitura. Esse Círculo de Leitura, que vai acontecer agora, no mês de abril, ele tem como obra de estudo O Desejo de Psicanálise, do Gabriel Tupinambá. Essa atividade ela vai ser online e ela deve começar na primeira semana de abril. A gente já vai abrir as inscrições para os interessados essa semana ainda. Então, quem tiver interesse em participar, fica atento às nossas redes sociais, que a gente vai publicar lá, nosso grupo no WhatsApp, ou acessa também o nosso site, cipse.com.br. Lá tem todas as informações sobre as atividades. Esse ano, o CIPSE ele vai se debruçar mais sobre além do princípio do prazer, além de outras obras e outros textos relacionados ao tema que a gente vai circular, vamos dizer assim. E aí, para começar essas atividades de hoje, hoje a gente tem esse seminário aberto e a gente vai contar com a apresentação do Paulo Zan, que é membro do CIPSE desde 2022. Ele é autor de vários, todo ano ele lança um monte de livros, tá, gente? Mas, assim, só para citar três, ele é autor do Linha Tênue, de 2022, Trapaças, de 2023, e Desaparecer, de 2024. Além também de A História de uma Busca, que é de 2024 também. Na verdade, eu falei todo ano, mas está faltando aqui 2025, né, Paulo? Ele também é graduando em licenciatura, em licenciatura em filosofia, e é mestre em literatura e cultura pela UFBA. E hoje ele vai falar sobre a perlaboração do luto. Então, eu quero passar a palavra para o Paulo e lembrar os presentes que o Paulo faz a apresentação, e aí depois a gente abre para as perguntas e para os comentários. Paulo, é com você. Obrigado, Jamile. Boa noite. Me escuta bem, é importante sinalizar isso, porque eu não vou ver a reação de vocês aqui. Se em algum momento falhar, vocês podem sinalizar verbalmente, que aí eu escuto, tá certo? Então, primeiro que é uma honra poder abrir o ano do CIPSE, né? Trazendo um tema que eu acho que é extremamente importante, que é a temática do luto, e ao mesmo tempo é um grande desafio. Primeiro porque é um tema que eu me interesso há pouco tempo, eu comecei as minhas pesquisas, os primeiros ensejos no ano passado. Em meados do ano passado eu comecei a me interessar por essa temática no âmbito da pesquisa. Eu já vinha trabalhando isso no âmbito da literatura desde 2023, que foi quando eu escrevi o livro Desaparecer. Eu vou passar aqui para vocês verem a capa dele. O livro Desaparecer e a História de uma Busca, um romance e um livro de poesia. Ambos eu escrevi em 2023, pensando a elaboração de um luto vivido durante a pandemia, né, quando eu perdi alguns amigos e pessoas próximas, tanto para a Covid quanto para outras questões, né? E foi um processo muito doloroso a escrita desses livros, e também tem sido um processo doloroso da pesquisa sobre o luto. Consumi muita literatura, muito texto, e também obras cinematográficas
que tratam desse tema são sempre obras muito pesadas, a maioria delas. Na verdade, essa que eu trouxe aqui de começo talvez seja uma contramão do que eu estou dizendo. O Viagem a Darjeeling, por exemplo, que eu escolhi como capa, trata do tema do luto com uma leveza muito ímpar. Assim, o diretor Wes Anderson, ele tem uma facilidade de lidar com esses temas, mas a maioria dos diretores trabalha de uma forma muito pesada quando está lidando com esses temas. Esse é um ponto fora da curva. Jamile já me apresentou aqui, falou para vocês sobre os meus livros, a minha graduação em filosofia e o meu mestrado em literatura. E eu queria reiterar, talvez adicionar, que um pouco do que eu estou projetando com essa pesquisa para o meu projeto de doutorado. Então, eu venho tentando elaborar um pouco isso, desenvolver melhor para um projeto de doutorado. Bom, eu queria começar pela palavra, né? Nada mais, talvez, basilar do que começar por aí, pela ideia do luto, e eu vou trazer bastante para vocês aqui o texto do Freud, no qual eu tomo como um guia para falar sobre esse tema, que é o luto e melancolia. É um texto curto, depois vocês podem acessá-lo, e de leitura não tão difícil assim quanto outros textos do Freud, é um texto curto e de fácil acesso, tá? Tem várias traduções, várias versões. Eu usei aquela versão das obras completas, acho que é o volume 12, se não me engano, que tem o Luto e Melancolia, mas tem outras traduções muito boas também. Em ambas as traduções que eu consultei outra tradução enquanto lia esse texto, traz a noção dessa palavrinha aqui em alemão, que provavelmente eu vou pronunciar de forma errada, Trauer, ou Trauer, sei lá. Depois Caio, nosso colega que estuda alemão aqui, pode nos ajudar a entender a pronúncia. Eu vi que você chegou aí, Caio. Mas, enfim, para os nossos interesses aqui, a pronúncia não é tão importante. Talvez o mais importante seja isso daqui, esses dois pontos. Os tradutores trazem que essa palavra pode significar tanto o afeto da dor, da perda de alguém, mas essa própria noção aqui no texto do Freud, a gente vai ver que se amplia muito essa ideia de alguém não está vinculada necessariamente a uma pessoa, né? O processo do luto, ele é muito mais amplo do que necessariamente a perda de alguém que você conhecia. Pode ser a perda de um relacionamento, a perda de um pet, a perda de um trabalho, de uma ideia que você tinha, enfim. No texto vocês vão ver que o Freud expande bastante essa noção de luto e não fica tão atrelada à ideia inicial, que é traduzida como o afeto da perda de alguém. E um outro sentido que é usada é para se referir às vestimentas, quando uma pessoa ela se veste de luto para demonstrar que ela está passando por um processo de tristeza profunda por uma perda que ela teve. E aí, uma das questões que os tradutores apontam também é essa aproximação entre Trauer e Trauring, que seria o luto e a tristeza. E aí, em algumas das obras que eu vou trazer aqui, especialmente no Anticristo, que é uma obra muito conhecida com a temática do luto no cinema, vocês vão ver que essa aproximação entre tristeza e luto, ela é muito presente. Bom, começando então o texto do Freud, eu vou trazer alguns trechinhos dele e de outros textos à medida que a gente for avançando. Via de regra, luto é a reação à perda de uma pessoa amada, ou de uma abstração que ocupa seu lugar, como pátria, liberdade, um ideal, etc. Aquilo que eu tinha dito inicialmente, de que a ideia de luto não se prende necessariamente à perda de alguém, de uma pessoa, mas pode ser de alguma abstração, como coloca o Freud aqui, que ocupa o lugar. Por exemplo, quando alguém é obrigado a sair do seu país e torna-se um expatriado.
essa pessoa pode passar por um processo de luto muito grande, por perder uma série de coisas que tinham uma significação, ou que, na verdade, davam uma sustentação para a significação da sua própria vida, da sua existência. Sob as mesmas influências, observamos em algumas pessoas melancolia em vez de luto. E aqui a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque o Freud ele vai trabalhar sempre com essa aproximação entre luto e melancolia, mas ele não necessariamente coloca um ponto específico que vai permitir com que a gente separe tão bem, observando simplesmente de fora, observando uma pessoa que está passando por aquilo, se trata de um luto ou de uma melancolia. Sob as mesmas influências, observamos em algumas pessoas melancolia em vez de luto, e por isso suspeitamos que nelas exista uma predisposição patológica. Também é digno de nota que jamais nos ocorre ver o luto como um estado patológico e indicar tratamento médico para ele, embora ocasione um sério afastamento da conduta normal da vida. Confiamos em que será superado após certo tempo e achamos que perturbá-lo é inapropriado, até mesmo prejudicial. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai ver mais adiante também, que é muito impactante visualmente na mesma obra que eu citei, o Anticristo, porque, já adiantando um pouquinho nela, o que a gente vê é justamente essa perturbação inapropriada, né? Alguém que decide tratar o luto como uma doença e acaba levando a consequências inimagináveis. Uma primeira obra que eu trouxe aqui foi o Drive My Car, do diretor Hamaguchi, que trata um pouco desse luto mais tradicional, né, da perda de uma pessoa. O personagem central, que é esse daqui, ele, logo no comecinho, nos 40 minutos iniciais do filme, somos apresentados a ele, o seu trabalho. Ele trabalha como ator e diretor num teatro, fazendo peças clássicas com uma roupagem moderna, né, trazendo adaptações onde vários idiomas são usados para adaptação das peças que ele traz. Enfim, e uma dessas peças é o Tilvânia, onde um personagem está passando por uma situação em relação a um conflito amoroso. E aí somos apresentados a esposa desse personagem central do Drive My Car, e logo nos primeiros 30 minutos tem um episódio onde ela acaba falecendo, só que ele tinha passado por já uma perda, um corte nessa relação ao descobrir que ela tinha um amante, mas ele não fez nada, ele manteve a relação, e aí no dia em que pelo menos fica os indícios para nós, enquanto espectadores, ela ia romper com o relacionamento, já haveria essa fratura. Ela diz para ele: à noite eu preciso conversar um assunto sério com você. E aí quando ele chega à noite, ela está morta no chão da sala, ela teve um AVC, e aí ele vai ter que passar por esse processo de um luto duplo, né? Por um lado, por não saber se ela de fato ia romper com ele, e por outro, de ter que vivenciar a perda real da sua companheira. E aí fiquem com essa palavra, perda real. Bom, já a melancolia, uma vez que o Freud está trabalhando já desde o início com essa aproximação / oposição entre luto e melancolia, ele vai dizer o seguinte: a melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, uma cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e diminuição da autoestima, que se expressa em recriminações e ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante expectativa de punição. Olha quanta coisa interessante tem aqui, né? Se no luto ele entende como um processo doloroso, sim, mas que não vai desprender
o sujeito que está passando por esse processo da realidade, a realidade ela se impõe, você está sofrendo por uma perda, mas você tem que pagar as contas, você tem que dar banho no seu filho, você tem que levar o seu filho para a escola, você tem que comer, se manter firme, passar por aquilo. Na melancolia, e os problemas internos podem se sobressair ao interesse pelo mundo exterior. Então, tudo que é exterior ao sujeito, ele pode ter uma perda, né? Uma perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade, diminuição da autoestima, gerando o autoflagelo. E aí eu trouxe um exemplo bem... Foi difícil pensar um exemplo que coubesse exatamente dentro dessa coisa da melancolia, a não ser esse que eu vou trazer mais adiante aqui para vocês. Estou saltando um pouco só para vocês terem noção do que eu vou trazer adiante, que é a melancolia profunda como o fim do mundo, né? Mas foi difícil pensar num exemplo que coubesse exatamente nessa descrição do Freud, um exemplo cinematográfico. Mas esse personagem aqui, o Frank de Little Miss Sunshine, ele passa por uma perda real, que é em relação ao status que ele tinha socialmente, enquanto um grande conhecedor de uma obra literária específica, de um autor, e aí ele passa, ao mesmo tempo, por uma decepção em relação a uma pessoa, e isso vai gerando nele um processo de diminuição da autoestima, até chegar a esse ponto onde ele tenta o suicídio. A gente vê aqui esse negocinho branco no pulso dele, é algo que foi colocado após uma tentativa de suicídio. E ele tinha uma expectativa muito grande de ser punido em relação ao que... as falhas da vida dele, ele se coloca muito para baixo, né? Então, por aí eu trouxe um pouco desse personagem como talvez um exemplo do que a gente pode entender como uma manifestação da melancolia. Voltando à questão do luto, fazendo sempre esse paralelo entre os dois, né? Tem esse trecho aqui que o Freud diz o seguinte: em que consiste o trabalho realizado pelo luto? O exame da realidade mostrou que o objeto amado não mais existe, ou seja, a realidade está mostrando que a perda ela é real, né? Não é imaginária. O objeto não está mais entre nós. Só que aí entram as questões que podem ser trabalhadas nesse luto, né? Então, exige que toda libido seja retirada de suas conexões com esse objeto. Isso desperta uma compreensível oposição, uma negação, né? Observa-se geralmente que o ser humano não gosta de abandonar uma posição libidinal, mesmo quando um substituto já se anuncia. Essa oposição pode ser tão intensa que se produz um afastamento da realidade, um apego ao objeto mediante uma psicose do desejo alucinatória. Quando eu fui lendo isso aqui, já me veio na cabeça esse filme que eu tinha assistido recentemente, o Faça Ela Voltar. Porque aqui, a personagem central, essa daqui da esquerda, é uma mulher que perdeu a filha, acho que a filha tinha 12 anos, e ela não consegue abandonar essa filha, tanto que ela congela o corpo da filha num freezer, e ela começa a investigar uma série de coisas paranormais para que ela possa, de alguma forma, trazer essa filha de volta a uma recusa da realidade. Observei logo que tinha totalmente a ver com esse trechinho aqui que eu trouxe. O normal é que vença o respeito à realidade, mas a solicitação desta não pode ser atendida imediatamente. É cumprida aos poucos, com grande aplicação de tempo e energia de investimento. E, enquanto isso, a existência do objeto perdido se prolonga na psique. Só que aqui, como a gente está falando de uma obra de arte, né, por mais realista que ela seja, a gente pode interpretar como simbólica, né? A personagem ela não consegue
se desgarrar da imagem da filha e ela tenta a qualquer custo trazer essa filha de volta. Na história, ela adota crianças que perderam a família, né? E a menina tem o mesmo perfil da filha dela. Inclusive a idade é a mesma idade. E ela quer usar como sacrifício, ela usa esse outro menino que está aparecendo aqui na foto como uma espécie de conexão entre os dois mundos, né, o mundo dos mortos e dos vivos, e vai tentar sacrificar a menina que ela adotou para poder trazer a filha de volta. Um simbolismo muito forte no cinema para essa recusa da realidade e para a tentativa de prolongamento dessa existência a qualquer custo. Mas essa aqui, que é a cena final do filme, mostra que, de alguma forma, a realidade ela se sobrepõe no processo do luto. Por isso que eu acho que esse filme cabe tão bem para isso que o Freud está descrevendo aqui. Bom, o que eu já tinha comentado com vocês, o Anticristo, ele merece um capítulo à parte, quase. Porque esse filme, resumidamente, é sobre um processo de luto onde a culpa acaba consumindo os personagens e especialmente ela, né, os personagens eles não têm nome, ela e ele. Ela é a mãe do menino que morreu, de uma criancinha de uns 3 anos, e ele é o pai, ele é um psicanalista, um psiquiatra, na verdade, mas que está fazendo uma espécie de análise com a própria esposa. Ele resolve fugir àquela regra que o Freud tinha colocado lá, né, sobre ser inapropriado perturbar o processo de luto. Não há um respeito ao processo de luto que essa personagem está passando, e aí ele, o pai e esposo dela, resolve tratá-la, resolve tentar curar desse sofrimento que ela está passando. E aí o filme ele é dividido em capítulos onde a dor, o sofrimento e... eu não lembro o terceiro agora, mas enfim. São 3 fases onde a personagem vai passar por um processo muito doloroso e, ao mesmo tempo, angustiante para a gente que está assistindo. Eles decidem, logo no comecinho, quando o personagem dele resolve fazer esse processo de quase uma hipnose com ela para tentar reviver coisas que ela tem medo e que talvez associasse à perda do filho, como a cabana onde eles passavam as férias de verão. Ele começa a fazer uma espécie de hipnose com ela e fazendo reviver mentalmente cenas que remetessem a essa dor, a esse sofrimento que ela está passando. E aí, quando ele pergunta para ela se a descrição do lugar, né, ela fala que é verde, então ele remete logo a essa chácara que eles passam as férias, e aí ela vai se misturando ao verde, tornando-se parte dessa grama aqui, e aí ela vai descrever mais à frente o caminhar por esse lugar. E aí ele pergunta como que é, né? Como que é a sensação de caminhar por esse lugar? E aí ela diz a seguinte frase: deveria ser fácil de passar, e no entanto é como andar na lama. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando sobre o processo do luto, né? Devia ser mais fácil de passar. A gente racionalmente consegue pensar, bom, a pessoa se foi, mas ficam as memórias, ficam os registros, as lembranças, tudo que a gente viveu com aquela pessoa, por mais que um pedaço nosso tenha ido embora com ela, uma imagem, uma vida que a gente tinha com aquela pessoa foi embora junto. Deveria ser um pouquinho mais fácil. E aí eu pensei que isso aqui representa muito essa questão, porque por mais racional que a gente seja nesse momento de entender que é um tipo de fim, mas não é o fim da pessoa como a gente conheceu, porque
perdeu-se o corpo, foi embora, mas ficaram as lembranças, ficaram as memórias, e ao mesmo tempo é como andar na lama, a gente vai afundando cada vez mais e nos tornando outra pessoa ao atravessar esse sofrimento, ao atravessar esse processo de luto. Não é, todos os filmes que eu estou trazendo aqui são filmes que me impactaram muito, mas nem todos eu recomendo que assistam. Esse aqui, por exemplo, eu totalmente desrecomendo. É um filme muito difícil, muito angustiante. Algumas cenas eu tapei meu olho, que eu não conseguia assistir, era quase uma tortura assistir esse filme. Mas ele é muito simbólico no que significa passar por uma dor profunda e por uma culpa que ali é representada pela culpa real de negligência dos pais, mas que também a gente pode pensar como, por exemplo, o questionamento que a gente faz quando a gente perde amigos muito jovens, por exemplo. A gente fica perguntando por quê, se a gente poderia ter feito alguma coisa para salvar essas pessoas ou algo do tipo. E uma sensação de onipotência muito grande. Esse filme traz tudo isso, enfim, não assiste mais o Lars, né? Enfim, eu não recomendo, mas fica aí para quem tiver interesse. Eu ainda assisto, eu gosto de alguns filmes especialmente, mas esse aqui não é um que eu goste. Ele é importante para pensar o luto e eu assisto como pesquisa e não por qualquer outra coisa que eu acho que eu não tenho estômago mais para ver esse filme. E aí eu vou trazer agora o que eu tinha prometido lá no início, né? Um pouco, porque eu coloquei como título, né? Cinema, literatura, psicanálise e o trabalho com a perda. Eu já trouxe aqui bastante de cinema, um pouco de psicanálise, e agora eu vou passar um pouco para literatura, para a gente pensar essa melancolia em outros termos. E aqui eu coloco como uma pergunta mesmo. Freud continua na página 140 assim: mas a melancolia, como vimos, tem algo mais no conteúdo que o luto normal. Nela, a relação com o objeto não é simples, sendo complicada pelo conflito da ambivalência. Essa é ou constitucional, isto é, própria de todo o vínculo amoroso desse eu, ou nasce das vivências ocasionadas pela ameaça da perda do objeto. Guardem bem essa ideia da ameaça da perda do objeto. Por isso, a melancolia, no tocante aos motivos, pode ultrapassar bastante o luto, que, via de regra, é desencadeado somente pela perda real, a morte do objeto. Portanto, na melancolia travam-se inúmeras batalhas em torno do objeto, nas quais ódio e amor lutam entre si. Um para desligar a libido do objeto, o outro para manter essa posição da libido contra o ataque. E aí, não foi difícil de pensar um exemplo, que é o livro que eu coloco no meu projeto de doutorado, Triste Não É uma Certa Palavra, porque eu já vinha lendo esse livro há bastante tempo, desde que ele foi lançado, e pensando a respeito de qual é essa palavra que vai definir esse processo que eu chamo de processo de um luto adiantado, que o personagem vai passar nesse livro aqui. Eu vou explicar para vocês um pouco de como é a história, se a gente pode colocar nesses termos, dessa obra, mas é um pouco difícil de descolar do próprio autor e da experiência que ele viveu, vocês vão entender por quê. O título é Triste Não É a Certa Palavra, o que já nos convoca a pensar que palavra é essa então? É o luto? É a melancolia? É um luto adiantado? É o quê? É o ódio que esse personagem barra autor está passando nessa obra. E aí eu vou trocar aqui só alguns minutinhos para a gente entender de onde veio esse livro e o que ele e acerca do que ele trata. Triste Não É uma Certa Palavra surgiu em 2018 como o projeto
Prefiro Rir, que é isso aqui, né? São trechos em prosa, em verso, são fotografias, cópias de exames médicos, diários e um vídeo, que eu vou mostrar um trechinho para vocês já já. Sobre o que fala esse trabalho, né? Eu prefiro rir, que depois acaba se transformando no Triste Não é Certa Palavra. Prefiro Rir foi um trabalho desenvolvido durante uma residência de 1 ano no programa de formação da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. O projeto teve início a partir de uma provocação de uma das facilitadoras da residência que pediu que escrevêssemos, isso que está dizendo é o autor, Gabriel abriu no site dele, tá? Uma carta para uma interlocutora no passado. Escrevi uma carta para minha mãe. Nela, eu contava que havia descoberto a caixa que ela guardava em um armário de sua casa. Uma caixa com dezenas de cartas, fotografias e um diário que ela escreveu em minha voz durante meu primeiro ano de vida. A partir da descoberta deste arquivo e da escrita desta carta, trabalhei com esse material para traçar um paralelo entre esse momento no passado em que o filho surge e o momento do presente em que a mãe desaparece aos poucos por conta de uma demência. No livro Triste Não é Certa Palavra, a gente vai conhecer a história de um filho que tenta registrar, arquivar a mãe através desse registro que ele encontra de fotografias, cartas, e esse diário do bebê que a mãe escreve como se fosse ele. Ele tenta registrar essa mãe, arquivar em forma de livro, enquanto ela desaparece na sua frente, esse processo de demência que gera também essa expectativa de um luto em quem está passando por isso, porque você sabe que a pessoa está se desarticulando na sua frente, ela está se esquecendo de você, do que está perdendo todas as memórias, e em algum momento fica aquela questão se ainda é a pessoa que você conheceu ali diante de você, até que, enfim, ela dê fim e morra. E o Gabriel não foge das etapas difíceis de lidar com essa perda na escrita, através da escrita, né? Ao mesmo tempo que ele registra a mãe, que ele fala desse processo da perda, ele não foge aos momentos duros, aos momentos em que parece não ter mais esperança de salvar de alguma forma uma imagem dessa mãe. E aí eu separei um trechinho que eu queria ler para vocês, que é do penúltimo capítulo do livro. Depois que ele passa por todo esse processo, onde ele vai elaborar essa perda, registrando e trazendo para os leitores uma imagem dessa mãe, através desses arquivos, ele vai tentar elaborar o processo dele de perda, né? O que significa estar passando por isso, estar tentando salvar de alguma forma essa mãe que está desarticulando na sua frente. E aí, como última tentativa, no livro, ele diz o seguinte: última tentativa. Triste não é o certo a palavra. A palavra é ódio. A palavra mais antiga do mundo. A primeira que todos os homens dizem. Raiva e rancor. Desesperança e impotência. A palavra estampada na tua face cadavérica. Na baba que escorre da tua boca contraída, dos teus pulsos e joelhos atrofiados. A palavra que evito proferir enquanto trocam a tua fralda cheia de merda, enquanto te dão de comer por um buraco na tua barriga, enquanto insistem em pintar os teus cabelos de preto e fazer as tuas unhas. A palavra que infesta as paredes do teu quarto, escuro e gelado, conforme os teus dias são prolongados, que toma conta das quinas e do teto como um bolor, que deixa um rastro séptico no ar que você exala através da tua respiração quebradiça, a palavra que você exclama com os teus olhos esbugalhados, a palavra que me preenche a boca cada vez que me contam de algum tratamento promissor ou que me dizem que sou forte, a palavra que me toma de súbito
quando tento escondê-la dos outros, quando falho em nomeá-la, quando sou covarde. A palavra sempre me espreita, quando desejo nunca mais te ver. A palavra que me atinge em cheio, o meio do peito, quando me autorizo a escutá-la, quando se revela como a única coisa que une o que tento engendrar no passado e o que fantasio no presente. É a palavra que procuro, armazenada entre todas aquelas que você decidiu manter, entre as peças de puzzle que faltam e que fabrico em busca da imagem ideal. Enfim, é um trechinho para vocês sentirem um pouco do processo que esse autor passou, se transformando em personagem que busca arquivar a mãe através de um processo artístico extremamente doloroso. Né? Se vocês quiserem ver depois, o site se chama Prefiro Rir, do Gabriel Abreu, e aí nele também tem algumas informações sobre o autor, quem é, os trabalhos que ele fez, enfim, e o que já saiu sobre, inclusive saiu um texto meu comentando o livro dele, certo? E outros autores também já falaram sobre a obra. E eu queria trazer também um pouco de uma experiência mais completa dessa obra, porque ela vai ganhando várias camadas quando a gente acompanha que é a tentativa de um filho registrar a mãe, e essa mãe que em outro tempo, quando ele ainda era um bebê, fez o mesmo, né? Deu voz, uma voz ficcional a um bebê que acabou de nascer. Quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 93. Esta semana foi muito tranquila até agora. Hoje sorri pela primeira vez. Muito pouco, é verdade, mas já sorrio. Acho que já estou enxergando melhor, porque presto mais atenção nas pessoas. Domingo, dia 7 de março de 93. Estou sem fome. Mamãe e papai estão preocupados. Nona semana, segunda-feira, dia 8 de março de 93. Continuo sem fome. Mamãe ligou para o médico. Ele acha que posso ter enjoado do leite. Enfim, só queria trazer um trechinho mesmo para vocês terem um pouco dessa experiência mais completa com essa obra, que eu recomendo muito, e que está tratando do luto, mas que ao mesmo tempo acaba resvalando na melancolia, e as coisas não ficam tão cada uma no seu lugar, como Freud tentou elaborar no texto dele, ao passo que a gente tem experiências como essa, de que a pessoa ainda não morreu, mas já se tem a certeza de que ela vai desaparecer em algum momento, ela está se definhando na sua frente, e o processo de luto começa e vai se transformando, se arrastando como uma coisa extremamente dolorosa. Ele começa o Prefiro Rir em 2017, tem a exposição em 2018, e depois ele começa a elaborar o livro a partir dessa exposição, e o livro só sai em 2023. Então, são anos lidando com esse tema, com essa questão do desaparecimento gradual da morte da mãe, e o livro agora ganhou tradução para o espanhol, para o italiano, e ganhou uma adaptação para o teatro. Tá? Como nomear o sentimento de estar prestes a perder alguém? É aí que entra a questão dessa obra e de algumas outras que vão lidar com esse sentimento de que estamos prestes a perder alguém. E o alguém aqui, como eu já tinha dito, é simbólico. Ele pode ser uma pessoa, mas também alguma outra coisa que represente, como um relacionamento. No caso dos excêntricos Tenenbaums, por exemplo, o personagem do Bill Murray, ele percebe, pelas atitudes da companheira dele, que o casamento dele está acabando, e aí a gente vê uma mudança no olhar do personagem, né? O ator consegue entregar isso, de que o personagem ele está tomando consciência de que alguma coisa está se perdendo ali, semelhante ao que acontece com
o personagem do Drive My Car. Um outro exemplo que eu trouxe é o da Silvia Molloy, que é parecido com o do Gabriel. O do Gabriel Abreu, ele traz a experiência de estar perdendo a mãe. Aqui a Silvia traz uma amiga muito íntima dela, no Desarticulações. Ela começa o livro dizendo o seguinte: tenho de escrever estes textos enquanto ela está viva, enquanto não há morte ou clausura, para tentar entender este estar, não estar, de uma pessoa que se desarticula diante dos meus olhos. Preciso fazer assim para seguir adiante, para fazer durar uma relação que continua apesar da ruína, que subsiste embora mal restem palavras. Ou seja, a escrita dela no Desarticulações é uma tentativa de elaborar esse processo de ver a pessoa definhando na sua frente. É o mesmo caso, é um caso semelhante, na verdade, né? De uma pessoa que é diagnosticada com demência, e aí ela vai colocando no texto as visitas que ela faz para essa amiga e a percepção de que às vezes ela acha que a amiga está fingindo que a reconhece, mas que ela acha que já não reconhece mais. Ela nota especialmente no episódio em que uma enfermeira nova, que nunca tinha aparecido antes, entra e a amiga finge que já conhecia. Que bom revê-la, ou algo do tipo, ela diz para a enfermeira, como uma tentativa de fingir que ainda se lembra, quando na verdade ela não está mais se lembrando, ela está tendo consciência de que está perdendo as memórias. E aí a Silvia Molloy vai registrar esse processo das visitas, até que em um momento o texto só dura 30 páginas, porque ela decide que ela não tem mais tempo para escrever, que a melhor coisa é abandonar essa escrita para tentar viver o resto dos dias que ainda essa amiga tem, e que vai ficar só na memória agora dela, Silvia Molloy, e não mais no texto. E aí a gente retorna para a coisa se a melancolia dá conta desse lugar, dessa expectativa pelo fim, né? No filme Melancolia, é um filme mais fácil de assistir do que o Anticristo, mas do mesmo diretor, tá? Nele, essa personagem, Justine, ela desde o começo demonstra uma depressão profunda, assim, uma tristeza, por mais que seja o episódio, a parte dela no filme, né, dividida em duas partes, Justine e a da irmã, eu não lembro o nome da irmã agora, acho que é Claire. Justine e Claire, dividida em duas partes. A parte da Justine é sobre o dia do casamento dela, mas ela está o tempo todo cansada, o tempo todo fugindo de estar na presença do companheiro. Ela tem atitudes que são contraditórias, que não demonstram se ela está feliz ou se ela está triste, se ela queria casar ou se ela não queria. E essa tristeza vai se acentuando à medida que a história passa, e em paralelo a isso, a gente vai descobrindo que essa coisa da melancolia no filme é um planeta que vai colidir, possivelmente, a expectativa é que ele passe próximo da Terra, mas a Justine já tem certeza que ele vai colidir, e essa certeza aqui vai simbolizar o fim do mundo para a pessoa que está passando por essa tristeza profunda. E o diretor, numa entrevista dele, ele disse que as duas personagens, né, poderiam ser vistas como uma pessoa só em duas camadas. A Claire tenta, de alguma forma, dar um saculejo na irmã e dizer: tome uma decisão, se você está triste, se você está feliz, o que está acontecendo com a sua vida, mas não fique desse jeito incerto. E, ao mesmo tempo, a Justine não está nem aí para isso, ela só está meio que sobrevivendo nos últimos suspiros antes que o mundo acabe. E aqui eu acho que é uma alusão muito grande para a morte, né? Para o definhamento dessa pessoa que está passando por esse sofrimento tão grande. E ainda, para finalizar, uma última coisa que me deixa com a incerteza
muito maior sobre o que é o luto e o que é o sofrimento em relação à perda de alguém. A obra Desconcerto, um monólogo do Matheus Nastergaele, é uma obra feita a partir de poesias, de poemas que a mãe dele deixou escritos num caderninho quando ele ainda era um bebezinho. Mateus não conheceu a mãe porque logo depois, ele tinha 3 semanas de vida, ela cometeu suicídio. E ela fala do bebê, ela fala da recusa, ao mesmo tempo que o amor muito grande por ser mãe, mas uma confusão muito grande na cabeça dela. E o Mateus, 50 anos depois, ele vai trabalhar esse luto. É um luto muito tardio por uma pessoa que ele não conheceu, a não ser através de fotografias e de textos. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue passar para a gente o sofrimento pela perda da mãe, por não ter conhecido essa mãe, e ele faz isso encarnando a própria mãe. Ele se veste da mãe dele, como a mãe dele, como o que ele idealiza da mãe, e traz esse monólogo com os poemas escritos por ela. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, esse desconcerto escrito assim mesmo, tá? Não é erro de digitação, é como ele nomeou esse sentimento e essa peça, onde ele encarna o sofrimento 50 anos depois desse luto atrasado pela morte da mãe. E aí vamos para as questões, tá? É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Bom, eu vou abrir para as questões, mas antes eu queria parabenizar, Paulo, pela condução hoje, né, desse seminário, pelas obras que você trouxe, essa curadoria que você fez. Achei de uma sensibilidade muito grande. Eu tenho alguns comentários para fazer, vou usar o meu privilégio de quem está mediando de alguma forma para já passar na frente fazendo esses comentários e, em seguida, abrir para as questões. Então, quem quiser pode ir levantando a mão e eu vou, enfim, vendo a ordem aqui de quem levantou a mão. Então, eu estava aqui pensando, quando você falou o fictício de luto no início, obviamente eu fiz um paralelo com a minha própria pesquisa, né, que tem relação, né, com vestimenta, e pensando também em todas as formas simbólicas que a gente vai desenvolvendo para ir conseguindo lidar com esse vazio mesmo, né, com esse buraco. E eu estava pensando que a gente pode afirmar também que o luto, quando a gente lê Freud, a gente percebe que o luto ele é um luto sobre o objeto, e que o objeto ele é o que é de mais variável. Eu acho que isso, de alguma forma, corrobora bastante o que você vinha falando. Pode ser sobre um relacionamento, pode ser sobre a pátria, pode ser sobre diversas coisas. Geralmente, a gente pensa muito no luto como um trabalho de elaboração mesmo sobre a perda de um ente querido, enfim, de alguém. Mas tem diversas formas de luto. Existe o luto também sobre, às vezes, coisas muito simples, como o fim da graduação, o fim de uma pós-graduação. São coisas pequenas, mas que exigem um trabalho também semelhante. Tem um trecho que você trouxe do Freud que eu achei muito interessante, que é um trecho que ele diz que, enquanto isso, a existência do objeto perdido se prolonga na psique. E eu achei essa citação do Freud muito interessante, muito bonita, ao mesmo tempo muito elucidadora, né? Elucidativa, eu nunca sei usar essa palavra, mas elucida alguma coisa. Porque ela também, ela de alguma forma, ela fala sobre o caráter ausente do objeto, se a gente for pensar assim, em termos lacanianos, e dos contornos que a gente dá a esse vazio, né? Esse espaço onde, né, supostamente, alguns objetos podem estar ali para ocupar. E eu achei isso muito interessante, porque faz pensar também que, diante disso, a gente está... A vida também é um grande trabalho de luto por esse objeto perdido, porque a gente pensa a partir de uma perspectiva lacaniana. Não um luto tão intenso quanto o luto no senso comum, mas, de alguma forma, é um trabalho de elaboração por esse objeto perdido.
Tem um livro que eu acho que também vale a pena indicar a leitura, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, livro de 2020. E ele é um livro que, embora não seja apenas sobre isso, esse é o fio, para não dar spoilers sobre o livro, mas esse é o fio que está ali, conduzindo, de alguma forma, a narrativa. Então, eu acho que é um livro que também ele comunica bastante, ele tem uma relação muito grande com o tema que você trouxe hoje. Em tudo que você falou hoje, também tem uma outra coisa que eu queria destacar, talvez se você quiser comentar sobre isso, pode ser interessante, é que das obras literárias que você trouxe, a memória é um elemento que se repete aí. Então, a gente tem a questão do luto, mas também tem o da memória. E eu fico pensando que sem memória talvez não houvesse luto. E a própria memória, por outro lado, é o que vai possibilitar também que a gente faça esse trabalho de luto. Como no caso do projeto Prefiro Rir, né, do Gabriel de Abreu. Então, também como se fosse uma faca de dois gumes, né, ao mesmo tempo, que é o que causa, porque se não houvesse memória, a gente não teria luto, mas ao mesmo tempo também é o que possibilita. E aí, por fim, só uma viagem, assim, é sobre o filme Melancolia. Tem um outro paralelo interessante que a gente pode fazer para pensar, não para encerrar aqui como um exemplo, mas para trazer uma provocação mesmo. É que no filme a gente tem a aproximação, né, de planeta, esse nome. E a gente vê que o comportamento das irmãs muda ao longo do filme. Então, enquanto uma das irmãs ela pode ser usada, exemplificada para um processo de melancolia, a outra, que à medida que esse planeta vai se aproximando, muda de comportamento, vai ficando mais abatida, talvez possa simbolizar um trabalho de luto. E é um trabalho de luto, nesse caso, imenso, né? Porque é diante de um fim. Então, tem a questão do marido também, né? Que ela meio que enterra ele quando ela cobre com os galhos quando ela encontra o corpo dele no celeiro lá. Pois é. Então, assim, eu acho que foi muito interessante que você trouxe muita coisa para pensar hoje. Inclusive, dicas de leitura que eu não conhecia e que eu achei muito interessante. Já repassei aqui também para algumas pessoas enquanto você estava falando. Mas é isso, assim, eu vou... Não sei se você quer fazer mais algum comentário, alguma coisa, mas já... Tem. A partir do que você falou aqui, me fez lembrar de uma outra coisa que acabou não entrando, mas que poderia entrar numa versão futura dessa apresentação, que seria sobre a negação do direito ao luto, aquelas pessoas que não tiveram um corpo para enterrar. E aí a lápide vazia se torna um outro processo de luto, né, um outro sofrimento, que eu acho que vale para vários casos, né, os casos da ditadura militar, por exemplo, onde os corpos nunca apareceram, mas também dos casos cotidianos, quando a gente pega uma caixa de leite e vê lá atrás uma foto de uma pessoa desaparecida há 30 anos, e ainda existe essa fagulha de esperança de colocar para que, se alguém viu essa pessoa, uma fotografia gerada por inteligência artificial, como ela estaria 30 anos depois. Então, são processos, outros lugares de sofrimento, de trabalho com a perda, o desaparecimento de alguém, né? Que poderia ter trazido, mas acabei não trazendo. Jaida. Jaida, seu microfone está desligado. Opa, agora está dando para ouvir? Bom, é normal, né? A gente sempre esquece de ligar o microfone. Paulo, primeiramente, parabéns pela sua apresentação, foi muito interessante. Realmente as obras que você trouxe são muito boas, assim, também. Eu não sei se eu tenho uma pergunta, eu queria fazer mais comentários, assim, acerca das suas provocações, né? É interessante quando você trouxe o filme Anticristo, né? Porque, de novo, né? Tem muito tempo que eu assisti, porque, como você falou, às vezes é um filme que você só assiste uma vez. Ele é visualmente muito agressivo, né? Mas ele tem uma metáfora bíblica, talvez não tão implícita assim, eu acho que, na verdade, muito explícita, né? Porque
lugar que eles vão se chama Éden, né? E Éden. se você toma uma liberdade metafórica de entender a morte do filho deles como o pecado original, né? Até porque o filho deles morre enquanto eles estão fazendo sexo, e aí você entende uma certa reversão, né? E aí você tem um pouco dali do... Dá para você fazer essa metáfora, né, do luto, né? De essa perda, né, que se origina a mitologia bíblica, que é o tal do pecado original, e como eles vão para lá, e a figura que a mulher representa, em realidade, é a natureza, e a figura que o homem representa, em realidade, é o que a gente entende como racional, né? Tem dois, vamos utilizar aí, arquétipos, né, que são introduzidos ali. Tem aquela cena da raposa, né, que o caos reina, né, que é uma Calceira. cena bem, assim, né, foge um pouco da narrativa, né, então você não entende muito bem que é um animal que fala, mas acontece. E aí o final do filme, né, que é... Está dando vários spoilers aqui, mas quem quiser assistir, eu acho que isso não atrapalha, não. Que é aquelas mulheres, né, subindo, atravessando ele sem os rostos, né? E aí eu acho isso interessante, né? Uma coisa que você tocou, né, foi o lance que eu tinha esquecido do texto do Freud sobre a palavra vestir luto, né, em alemão. Aí eu lembrei também, no colóquio do ano passado, que eu trouxe também outra história da mitologia bíblica para a gente tocar, que foi a história de Jó, e é uma das passagens muito reconhecidas na Bíblia, né, porque é a passagem do luto de Jó na perda dos seus filhos, e é descrito como ele fazendo o contrário, né, ele rasga suas vestes, né, como uma performance ali. Performance porque o texto de Jó é uma poesia, né, então talvez o autor, que a gente não sabe quem é, ele se expressa ali essa perda, né? E uma dor tão grande que se rasga as vestes, né? E se tratando ainda de obras que falam sobre essa questão do luto, eu acho interessante Jamile ter colocado essa questão da memória, porque, enfim, né? Semana que vem tem o Oscar aí, todo mundo, a gente, né, tá numa torcida aí pelo filme do Agente Secreto, que é um filme que eu acho que trata muito bem dessa questão da memória, assim, né? Particularmente nos trâmites finais do filme, tem uma conversa, né, da pessoa que está procurando acerca, né, que é um trabalho que houve muito, né, na época ali da Comissão da Verdade, né? As pessoas que estavam trabalhando nessa parte da documentação dessa memória, e quando ela busca as pessoas daquela documentação, é curioso, porque há esse balde de água fria, assim, né, porque essas pessoas, às vezes, elas não querem revisitar, né, esse espaço. E eu acho que outra coisa que o filme também do Kleber trabalha muito, não só esse, mas todos os seus filmes, o Kleber é um grande saudosista, mas eu acho que isso é um luto também de como era a cidade e de como é a cidade hoje, né? Então, por exemplo, a cena final, você está num hemocentro, né? Dessas construções que a gente tem muito hoje, né? Dessa arquitetura que tudo parece um shopping, desde sua casa até uma clínica. É sempre o mesmo mármore, sempre a mesma construção, e ele fala, aqui tinha um cinema tal, tinha essa particularidade arquitetônica. E eu acho que dá para a gente extrapolar, né? Eu acho que uma das coisas fantásticas acerca do luto é como você pode extrapolar não só para uma perda de um ente, que eu acho que é a associação mais simples que se faz do luto, mas também de outras coisas, né? Como, por exemplo, isso que o Kleber imprime no filme dele é algo que eu acho que a gente fala aqui agora enquanto soteropolitano passa pela nossa cidade, né? Pelas as recentes administrações que mudam sua paisagem para uma paisagem muito... E eu acho que o Brasil todo, nessa construção imobiliária desenfreada, que tem, os prédios têm todas as mesmas caras, tem todas, são mesmo, as mesmas construtoras fazendo os mesmos apartamentos de 10 metros quadrados, e você vai perdendo uma identidade que você forma como uma identidade nacional, no sentido assim, né, da gente enquanto soteropolitano, eu sei que você não é daqui, Paulo, mas a gente enquanto soteropolitano, mas dá para extrapolar, né, para outras grandes capitais que vêm sofrendo esse avanço desenfreado também imobiliário, né? E de como a gente tinha uma identidade com a nossa cidade, e agora, depois de 20, 30 anos, as novas gerações vão ter outras, e fica um saudosismo eterno aí, né? É um grande luto, assim, que passa também. Tem a negação, até hoje a gente fala Iguatemi, né? Não tem uma recusa da realidade aí.
Tem Não pessoas só que Guatemi. chamam o Bom Preço de Unimar, ainda isso não é nem da época de vocês, nem da minha, mas tem pessoas. É normal, né? Por exemplo, no futebol, né, o processo de arenização dos estádios, né, é muito também discutido, né? Então os estádios ganham os nomes das marcas agora, né? Ninguém vai chamar, queira Deus que não, a Arena Fonte Nova de Arena Fonte Nova, né? Você não chama de Fonte Nova, não de casa de apostas, né? Então tem isso assim, ó, é que é uma desidentificação que vai se fazendo com a cidade, que é uma espécie de luta também, né? Porque a cidade que você cresce e conhece, ela vai se mutando ao longo dos tempos. E eu falo disso principalmente pelo tema que você trouxe, regado também aos filmes do Kleber, que ele imprime muito isso em Recife, né? O que a cidade de Recife era. E veja, mesmo num filme como Agente Secreto, né? Que até alguém nos comentários falou sobre Retratos Fantasma, que é um filme sobre isso. Mas mesmo no Agente Secreto, mesmo no Som ao Redor, ele está sempre falando assim, ó, essa construção aqui, que hoje é um prédio, antes era uma casa, antes era um cinema, hoje é uma farmácia. É a mudança arquitetônica, né? A paisagem da capital, ela muda, e isso é uma dor muito forte, que às vezes a gente não processa conscientemente. E quando a gente vai perceber, fica essa grande dor, né? O que é normal, né? Quando a gente se fala de nostalgia, é um luto sobre a nossa infância, que às vezes a gente acha que é melhor do que a das crianças de hoje, porque também vem com esse encanto, por mais horroroso que pode ter sido as infâncias de cada um, ainda tem esse encanto, né? Daquele tempo, enfim, para não divagar muito dele. Eu gostei. Eu não sei se o Paulo quer comentar alguma coisa em cima do Jair, mas queria fazer só um complemento. É possível? Não. Que, na verdade, Jair, é isso que você está trazendo, né, sobre o luto com relação à cidade, esse luto geográfico, né, espacial, me fez pensar muito sobre como tudo isso gira em torno também da identificação, e que também é outro tema que eu estudo muito, mas a gente chega e a gente tem alguns referenciais na vida, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo esses referenciais, e quando esses referenciais eles não estão mais lá, há um trabalho aí também, né, de você, de alguma forma, seja esses referenciais geográficos ou de pessoas, mas é um trabalho de reposicionamento também subjetivo aí. Ainda sobre o Agente Secreto, tem uma coisa legal nessa cena que a pesquisadora vai falar com o filho do Armando, né? E aí ele faz assim, né? Eu não lembro do meu pai. Isso é terrível de ouvir, né? Quando a gente acompanhou, a gente conhece, o espectador conhece o pai dele, sabe quem foi, o que ele fez, e ao mesmo tempo vê o filho anos depois sendo exatamente a cara dele, não sabendo quem é, não sabendo muito sobre a história da própria família e do próprio pai. Eu acho que isso representa muito o que aconteceu com várias famílias de pessoas que foram desaparecidas, sequestradas e torturadas durante o período da ditadura militar. Gente, mais alguém quer tecer comentários, fazer perguntas, fazer elucubrações muito loucas, a gente aceita. O espaço é esse. Nós mesmos já começamos fazendo isso nessas divagações. Eu, ótimo. Vamos lá, Pedro. tudo bem. O silêncio aqui. Esse daqui a gente tem que preencher. Boa noite, gente. Eu fiquei pensando também no luto enquanto essa situação de perder um objeto que você investiu libidinalmente, né? E como também me parece que a arte é uma certa troca desse objeto também, né? Nesses casos, vários filmes, várias produções, como se a perda de um objeto anterior que foi investido criasse um excesso libidinal que poderia ser investido em outro objeto. E muitas vezes esse objeto é artístico. Enfim, alguns desses casos, né? Talvez
o Nastergalli, que fez sobre a mãe, então ele está fazendo ali um monólogo com base nessas produções dela. Ela fazendo poesias antes mesmo da saída dela, e, enfim, do rapaz também que cuidou da mãe, que é um projeto de 2018, eu não lembro exatamente o nome. Mas não sei se isso é falado também em estética, ou em literatura, ou nas pessoas que estudam mais arte aprofundadamente, como o que se faz com esse excesso, né? Acho que numa série bem forte de luto também, que foi meio pop da Fleabag, isso é falado também, né? O que eu vou fazer com isso? E a melhor amiga dela diz, dá pra mim, eu tô aqui, tipo, investe em mim. Mas, enfim, fiquei pensando nisso, né? Desse trabalho que seria transformar o excesso libidinal em alguma coisa. Eu acho que o recurso às artes, nos casos de pessoas que estão elaborando o luto, é muito isso, né? Você tem um vazio que precisa ser preenchido a qualquer custo, e aí a criação vai vazar, né? Vai para esse lugar, esse excesso vai escorrer na arte, né? É, as obras do Wes Anderson, por exemplo, tem um pouco desse teor parecido com Fleabag, que lidam com temas sensíveis, mas por uma ótica que leva para a dramédia, né? Você lida ao mesmo tempo que você foge. Então, é sempre uma espécie de, tô tratando do assunto, mas eu tô fazendo piada com isso. A Fleabag é totalmente isso, né? E o Viagem a Darjeeling foi o exemplo que eu trouxe aqui, mas outros filmes do Wes Anderson também que lidam com temáticas geralmente, no caso dele, problemas familiares, né? Tem sempre uma família desajustada tentando resolver suas questões, e isso acaba levando para um mundo à parte. O Darjeeling é os três irmãos que perderam o pai, cada um está lidando com essa perda de uma forma, mas tem um problema entre os três ali, um problema familiar mais grave até do que a própria perda do pai. Nos Excêntricos Tenenbaums, o personagem do pai, ele forja a própria morte, né? Ele diz, olha, eu tô doente, tô morrendo, mas na verdade é porque ele nunca deu bola para a família dele, ele passou, sei lá, 40 anos da vida dele vivendo, curtindo, até que o dinheiro acabou e ele volta para a família tentando recuperar o tempo perdido, só que isso vai gerando consequências tragicômicas, né? E acaba tendo os desfechos são sempre positivos, assim, eu vejo nas obras dele, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma forma de lidar com essas feridas, é uma forma de lidar com essas dores, só que no caso dele levando para o belo, para a comédia e para a beleza que a vida pode ter. O final do Viagem a Darjeeling, por exemplo, os três irmãos, eles não se importam mais com o que era o interesse inicial deles, eles jogam as malas fora, né? A cena que eles estão correndo para entrar no trem, eles não vão conseguir pegar o trem, aí eles soltam as malas, vão jogando de qualquer jeito, deixando tudo para trás, a mala que tinha o símbolo, o brasão da família. Então, de alguma forma, eles estão abandonando aquilo para viver a vida agora, para curtir o momento em família, a família que resta, né, os três ali juntos, depois que a mãe fugiu deles de novo, e o pai já morreu faz um ano, então eles não vão mais ficar nesse ritual de sofrimento e vão só curtir a viagem que eles estão fazendo por ali. Um exemplo de como a arte lida, ou como as pessoas lidam através da arte com o sofrimento. A Graziela está com a mão levantada. Vamos lá, Graziela. Olá, então, boa noite. Puxando o gancho da última, então, fala aí que você falou, Paulo, justamente a arte, né? A arte está completamente ligada a essa questão do luto e melancolia. Eu também pesquiso sobre o trabalho do luto na língua e no significante.
Eu já venho pesquisando há 2 anos, um projeto de pesquisa. Esse ano eu não me debrucei, mas eu já andei escrevendo algumas coisas, rascunhando, então me interessa bastante, achei muito criativo a forma com qual você trouxe as cenas dos filmes, né, consegui encaixar esse luto, essa melancolia, né, nessas cenas de filme. Eu nunca tinha pensado em trazer filmes, né, mas me veio, você ali falando, me veio, né, Manuel Bandeira, e aí eu vou ler a poesia dele, porque é muito curtinha, porque é uma cena melancólica, e aí o poema, né, diz assim, que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é beco. E aí eu faço ainda um gancho, puxando ainda da literatura, mas aí com obras literárias que nós vamos ter e uma série de quadros sobre o tema de melancolia, né, do Edgar Munch, que é o mesmo, é o autor do O Grito, Eu que grito. é a obra mais famosa dele. Ele traz uma série de quadros sobre melancolia, que se encaixa perfeitamente com essa poesia do Manuel Bandeira. Eu até tenho aqui elas. Aí você vê realmente que ele está num beco, né? Não tem horizonte, não tem beco, né? Aí diz assim, o Munch dá uma forma artística, né? Exatamente dessa melancolia, né? O corpo de costa ou de lado, para qualquer linha do horizonte, né? Impossível de desejar outra cena que não o chão, o beco, o limite, o que marca todo o modo de que um melancólico produzir efeitos de ressecamento de si mesmo, morto pela impossibilidade, né, de alcançar outros movimentos de invenção ou deslocamento. Então, só para complementar, né, que essa fala, gostei muito da forma com qual você trouxe, anotei ali os filmes para poder estudar, era isso, contribuir assim, de alguma forma. Muito obrigado. Ah, só uma coisa que eu lembrei agora, rapidinho. Que você trouxe a poesia, eu acabei não pensando também, né, em trazer poemas, eu foquei mais em obras que eu já estava lidando no meu projeto, mas tem um poema extremamente clássico sobre o lidar com o luto, que é o do Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra, a pedra está inscrita na página, eu acho que isso é de um valor imenso para poder pensar como que a poesia lida com esse tipo de sofrimento, né? Que é em relação no caso dele, a perda do filho. Tem uma pergunta, na verdade, eu acho que é uma pergunta composta, no chat, da Rafaela. Ela está te dando parabéns pela apresentação, Paulo. Ela disse que não é da área de psi, mas tem interesse pela psicanálise, e ela pede para você comentar um pouco sobre a identificação com o objeto perdido e a melancolia. Alguma recomendação de filme ou livro? E ela falou que pensou um pouco no conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, em que o pai resolve partir, permanecer, numa canoa no rio, e um dos filhos permanece à margem, identificado com o pai. Tem um outro comentário também, uma outra pergunta, mas já foi respondida. Então, eu acho que é basicamente essa da Rafaela mesmo. É difícil esse exemplo ainda que você trouxe. Bom, em relação à identificação com o objeto perdido e a melancolia, o que o Freud traz é que há uma dificuldade de se desvincular, né? Se no luto a realidade, em algum momento, ele entende que o luto ele não é uma doença, justamente por isso, em algum momento a realidade ela se sobrepõe e faz com que esse processo se reverta de alguma forma, ele vá baixando, diminuindo esse sofrimento e você consegue tocar a vida. Na melancolia, não, a coisa se prolonga, a realidade perde potência, digamos assim, a autoestima fica muito baixa e há um prolongamento desse sofrimento
o exemplo que eu tinha, que eu trouxe lá nesse trecho era da recusa da personagem que perdeu a filha, né? Ela não aceita e ela vai ficar com o corpo congelado ali. Mas isso no âmbito do simbólico, né? Você congelar um corpo no filme não é, eu pelo menos não leio como uma coisa literal. Você prolonga o momento o mais próximo possível de quando aquele corpo teve vida, né? E você se recusa a aceitar que foi embora, que não vai voltar. Então, na melancolia, a coisa é mais profunda e não necessariamente está atrelada a perda de alguém, a um processo de luto. Pode ser simplesmente por exemplo, uma pessoa que não passou num concurso ao qual ela criou uma expectativa muito grande e aquilo vai desencadeando processos mentais onde parece que a vida dela vai perder o sentido, porque ela já tinha planejado, se for um neurótico, então eu já planejei minha vida toda com o salário do concurso, mas aí tem um corte, a realidade corta a sua fantasia e você meio que mergulha dentro da fantasia para não ter que lidar com esse processo que a realidade impõe. Mas o Freud está colocando que tudo isso é inconsciente, tá? Se no luto a gente tem a racionalidade operando, nos fazendo lembrar que tem contas chegando, que a gente precisa bater ponto no outro dia, na melancolia essa coisa toda é cessada e a psique toma conta de tudo. O inconsciente ele vai se sobressair e vai gerar essa recusa da realidade. Sobre o conto que você trouxe como exemplo, eu já reli várias vezes, mas inclusive é um conto que me deixa muito intrigado com essa partida, permanência do personagem ali na terceira margem do rio, mas tem algumas chaves de leitura, por exemplo, quando a personagem da mãe ela responde a essa partida do pai que está indo embora, ela diz, você vai, você fica, mas você nunca volte. E a palavra, né, vai diminuindo, demonstrando esse afastamento, esse distanciamento do personagem, à medida com que há essa partida, por mais que o filho, aí ele já simboliza uma outra coisa, né? Se a mãe, ela aceita que ele nunca vai voltar, o filho, ele fica ali à espera de que alguma coisa se explique de alguma forma, né? De que esse pai retorne, de que ele se manifeste, de que ele faça alguma coisa. Mas é um conto que tem várias camadas e que cabe muito, eu acho que cabe muito bem essa leitura em relação ao processo de luto também. Bom, como a gente já está se encaminhando para o final, não sei se o Paulo quer fazer mais algum comentário, alguma coisa antes de encerrar. Não sei, eu acho que teria alguma coisa a complementar em relação à culpa, que eu acabei não falando tanto. Eu falei um pouco, mas não muito. Em algumas descrições do processo de luto, aparece a coisa da culpa, né? Não necessariamente no luto, mas talvez mais atrelado à melancolia, a uma ideia de que você tem um demérito na sua própria existência e a pessoa teria uma expectativa muito grande de que alguma coisa externa a fizesse sofrer, e a não ocorrência a não interferência dessa coisa externa, entra o autoflagelo e a tentativa de suicídio em muitos casos, pelo menos nos filmes que eu observei e nos trechos que o Freud descreve, eu consegui associar com isso, né, com uma culpa em relação a uma perda, né, como se você fosse o grande culpado e a sua vida tivesse condenada a partir do momento em que você não tem mais aquele objeto ao qual você direcionava seu desejo. É isso, eu agradeço muito também, foi uma experiência bem legal, assim, poder falar com vocês sobre isso que eu estou pesquisando, porque às vezes a pesquisa é muito solitária, a gente fica ali lendo, relendo, vendo
comentários e não tem com quem conversar sobre os nossos interesses, né? Porque cada um tem a sua própria pesquisa e esses momentos de poder falar, de poder conversar e ver que outras pessoas também se interessam por isso, eu acho muito bacana. Bom, então, nesse caso, a gente vai finalizando, mas antes eu queria convidar vocês a participar do nosso próximo seminário, que vai acontecer no dia 13 de abril, com o tema A Inevitabilidade do Trauma no Filme Hereditário, que vai ser apresentado pelo Scheider Roger. É interessante porque a gente tem aqui, de uma forma orgânica, isso não foi combinado, mas aí a gente tem uma continuidade que aponta aí para uma importância do cinema, para nos ajudar a discutir alguns temas, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje e agradecer mais uma vez a apresentação do Paulo. A gente se encontra no dia 13 de abril, gente. Bye, bye.